sentimos a presença dele. O nome dele é Jesus. Eu saúdo esta amada igreja com paz do Senhor Jesus. Se você pode, abra sua Bíblia no texto escolhido como base para o tema desta linda festa. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 1. Primeira carta de Paulo à Igreja de Deus em Tessalônica, capítulo 1, por favor, leiamos a partir do versículo 1. Diz assim: Paulo e Silvano e Timóteo escreve à Igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira. Glória a Deus. Pai, nosso exemplo, por favor. Glória a Deus. Queridos, eu quero expressar a minha alegria por estar com vocês. Esta igreja faz parte da história de muita gente, faz parte também da minha história, do período em que eu morei aqui no Distrito Federal. Foi um prazer e está sendo um prazer rever o pastor José Caetano, que é o presidente desta igreja. Eu disse ao evangelista Israel: vamos orar para Jesus nos manter fortes e alegres, como manteve o pastor José Caetano. Minha gratidão ao pastor Renato, que é o coordenador da Almadex. Muito obrigado pela recepção, pelo contato, para estarmos juntos. Eu sei que o senhor não trabalha sozinho, há uma grande equipe que coopera com o mesmo para que o nome do Senhor aqui seja glorificado. Meu muito obrigado a todos. Queridos, eu tenho, depois da pregação, alguns temas em livros da minha autoria. Eu tenho o tema Além dos Sonhos, aprendendo com José que sonhar não é suficiente. Eu tenho um outro livro da minha autoria
que chegou ontem da editora para conhecer a Bíblia. Ou seja, nesse livro eu te ajudo a desenvolver uma compreensão acerca de todos os livros da Bíblia Sagrada em 52 semanas, em um ano, para saber quem escreveu cada livro da Bíblia, por que escreveu, para quem escreveu e a mensagem principal daquele livro. Essa é a intenção deste livro. Estará disponível depois da pregação. Tem 2 livros da minha esposa. Ela também disse: não esquece de mandar o meu A Paz do Senhor e o meu abraço para a igreja. Ela está acompanhando pela live. Então a igreja recebe a paz do Senhor e o abraço da irmã humana. Amém? Tem o livro Mulheres Consolidadas e tem um outro livro, Entre Elas e Deus. Se os irmãos quiserem adquirir, procurem-nos depois da pregação. E tem mais um título que o Israel vai me ajudar e vai trazer para mim: Princípios da Liderança de Paulo. Princípios da Liderança de Paulo. Eu preciso desse livro para presentear os pastores na autovigia. O Israel é evangelista e cantor ali na nossa igreja, onde eu sou também co-pastor. Israel é casado com a missionária Kelly. Ela é do meu tamanho, mais magra que eu. Né? Entendeu? É sim, mas prega demais. Esse casal ministrando é uma bênção. Já o varão aqui já disse: eu quero o contato. Israel louva, a Kelly prega. A mulher prega demais. Queridos, eu quero honrar o texto e o tema que o Senhor colocou no coração da liderança desta igreja. Eu sei que há muito tempo vocês estão orando a respeito do tema, sobre o tema, para que Deus faça, a partir deste tema, o que nos é prometido nas Escrituras Sagradas. Eu quero falar com vocês, subordinado ao tema, um capítulo de poder. Um capítulo de poder. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses é uma das mais poderosas do Novo Testamento em um sentido. O primeiro sentido é que depois da carta aos Efésios, esta é a carta que mais menciona a pessoa do Espírito Santo. Em segundo lugar, depois da carta aos Coríntios, esta é a carta que mais menciona a vinda do Senhor. Em todos os capítulos da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele fala da gloriosa vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja. Não há alegria maior em sabermos sobre a vinda do nosso noivo. Mas porque Paulo prioriza tanto o Espírito Santo nessa carta, como fez na carta à igreja de Deus em Éfeso? Porque só o Espírito Santo é quem nos capacita a viver uma vida poderosa e não apenas a termos momentos de poder. A carta, citando a pessoa do Espírito Santo, afirma que é Ele quem nos conduz nesta vida de poder. Essa é a intenção do tema, não só em palavras. Ou seja, isso aqui não quer dizer simplesmente para você não prometer, para não cumprir, ou você não ter só palavras, mas também ter obras. Não, isso aqui quer dizer que a vida cristã é além de discursos. A pregação pentecostal, principalmente, vai além de hermenêutica, exegese e homilética. Não é que não temos palavra, é que vamos além. Por isso o tema é não só em. Paulo era um homem poliglota. Paulo era o maior plantador de igrejas do Novo Testamento. Se Elias é o leão dos profetas do AT, Paulo é o leão dos apóstolos no NT. Paulo escreveu metade do Novo Testamento. Paulo formou líderes, anciãos,
presbíteros, pastores, para edificarem as igrejas que ele mesmo plantava, debaixo da autoridade que Jesus lhe deu. Paulo avança com o ministério cristocêntrico entre os judeus e aqueles que não são judeus, que são na Bíblia Sagrada chamados desde o Antigo Testamento de gentios. Através de Paulo, o Evangelho chegou na Europa. Através do Evangelho que chegou na Europa por causa de Paulo, esse Evangelho chegou nos Estados Unidos e na Suécia. O avivamento chega na Suécia e nos Estados Unidos ao mesmo tempo. O avivamento na Suécia e nos Estados Unidos são contemporâneos. E ao mesmo tempo, Deus avivava um grupo nos Estados Unidos, avivava um grupo na Suécia, e dali vieram dois jovens solteiros, avivados, capacitados e chamados pelo Espírito Santo, Daniel Berg e Gunnar Wingre, aos Estados Unidos e conheceram mais da doutrina pentecostal. Voltando, o Espírito Santo lhes disse que era necessário chegar ao Brasil. Olha que coisa interessante. Paulo leva o Evangelho à Europa. Da Europa o Evangelho chega nos Estados Unidos. E o avivamento nos Estados Unidos desperta esses homens para virem à nação brasileira. E aqui está o pentecostalismo com mais de 100 anos. Sim, nós somos fruto do Evangelho ministrado por Paulo na Europa, a partir de Atos capítulo 16. Quando a gente chega em Atos 17, ele está atravessando a Macedônia, ele passa por Tessalônica. Preste atenção nisso agora, por favor. E a Bíblia diz que ele fica ali por 3 sábados. Facilitando a expressão paulina, 3 sábados significam 3 semanas. Paulo precisa de 3 semanas para plantar essa igreja. Se você prestou atenção, você fez bico. Se você prestou atenção, você disse: rapaz, que igreja, hein? 3 semanas foram necessárias para que Paulo plantasse tal igreja. Uma igreja eficaz, uma igreja viva, uma igreja que apesar do sofrimento recebia a palavra com alegria do Espírito Santo. 3 semanas apenas. Não é em vão que eu coloco o tema desta noite baseado neste capítulo, de um capítulo poderoso. Então, quais são as lições que a gente extrai para entendermos este tema? Um capítulo poderoso, um capítulo que vai além das palavras. Versículo 1: Paulo, Silvano, Timóteo, agraciado à igreja, ou seja, escreve à igreja. A igreja aqui é o destinatário. Paulo, Silvano e Timóteo são os remetentes. Eu já falei sobre um dos remetentes, Paulo, aquele que foi chamado por Jesus em Atos capítulo 9, 3 dias de crente, orava, jejuava, foi cheio do Espírito Santo. O ministério de Paulo é extraordinário. Os discípulos demoraram 3 anos para aprenderem a orar, pois quando iam orar, dormiam. Os discípulos demoraram 3 anos para serem cheios do Espírito Santo, porque em João 21, em João 20, quando Jesus assopra sobre eles, ali nós temos a regeneração. E em Atos 2, 3 anos depois do ministério de Jesus, dos evangelhos para Atos, nós temos a capacitação do Espírito. Os discípulos demoram 3 anos para aprenderem a orar. Os discípulos demoram 3 anos para serem cheios do Espírito Santo. Os discípulos demoraram 3 anos para receberem dons ministeriais. Em Mateus 10, em Lucas 10, eles tiveram dons de sinais, mas só em Atos 2 receberam o dom ministerial para cuidarem da igreja. Porque nem todo mundo que tem dom tem ministério, mas todo aquele que tem ministério tem dom. Então eles começam com dons que eram sinais para eles e para as outras pessoas. Mas em Atos 2 eles recebem ministério, que é serviço, cuidar da igreja, zelar da igreja. Agora entenda o ministério de Paulo. Os discípulos demoraram 3 anos para orar, para serem cheios do Espírito e para receberem dons. Com 3 dias de crente em Atos capítulo 9, Paulo ora, jejua, é cheio do Espírito Santo e já é apresentado como alguém que tem um dom de visão.
Esse é um dos motivos pelo qual ele se apresenta à igreja em Corinto e se chama de obreiro abortivo, obreiro emergente. Isso quer dizer que não é um ministério que acontece todo dia. Eu, por exemplo, nesse tamanho, 34 anos de idade. Tu imagina eu com 5. Eu comecei a pregar com 5 anos. Tem gente que duvida. Já fizeram comentário nas redes sociais. Para esse cabra pregar com 5 anos de idade foi feito muita macumba. É gente que não conhece o pentecostalismo. Porque no pentecostalismo, meu irmão, ninguém precisa virar reverendo para começar a pregar. Aceitou Jesus no domingo, na terça já está dizendo: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus breve vem. 3 dias de crente. Paulo teve essa experiência maravilhosa. O segundo remetente está no versículo 1. Silvano. Quem é Silvano? É Silas. Silvano é Silas em latim. É o nome de Silas estendido. O que eu acho interessante é que algumas pessoas no nosso meio pentecostal, já elogiei demais a gente, agora tem que apanhar um pouquinho. No nosso meio pentecostal, só vê Silas como o cantorzinho medroso da prisão, porque a maioria das músicas que vão falar sobre a experiência de Paulo e Silas na prisão é Paulo que é o cara, é Paulo que é o top. E aí, Silas, tá dodói? Tá doendo aqui, Paulo. Levanta a cabeça, Silas. Desanima não. Bora cantar, rapaz. Olha pra cima e bora adorar, Silas. Desanima não. Não, irmão, Silas não era um cantorzinho de prisão. A Bíblia Sagrada diz em Atos capítulo 15, primeiro, Silas era profeta. A Bíblia diz em segundo lugar, em Atos capítulo 15, que Silas já colocava a cabeça em risco pelo nome de Jesus. Tem gente que abandona Jesus porque não venderam fiado na cantina. Tem gente que abandona Jesus porque o namorado largou ela, ou vice-versa. A namorada largou ele. Silas viu a espada no seu pescoço, mas não negou o nome de Jesus. A Bíblia Sagrada diz que foi a igreja quem elegeu Silas, pois era um homem de respeito na sua igreja local. Tem gente que tem respeito em tudo que é canto, mas na sua igreja local não tem nenhuma moral. Silas era respeitado na sua igreja local. Houve um grande problema. Se você já leu Atos 15, é a primeira convenção na história da igreja, e Silas estava lá na convenção para resolver problema. Crentes farisaicos dentro da igreja. Silas fez parte da comissão enviada pelo pastor Tiago, que era presidente daquela igreja em Jerusalém, para resolver esse problema dos crentes legalistas farisaicos. Silas foi escolhido por Paulo, sabe quando? Quando em Atos 13, João Marcos foi fazer a obra evangelística com Paulo e Barnabé, o tio dele, Barnabé, e de repente ele quis desistir do ministério, sabe? Faltou Danone, aí ele ficou triste, aí falou: não vou mais não, aí voltou para casa. Aí quando a gente chega em Atos capítulo 15, Paulo diz: olha, a igreja mandou Silas e uma equipe aí para a gente fazer a obra. Eles vão para um lado, nós dois vamos para o outro. Bora junto, Barnabé. De novo, Barnabé disse: vamos, mas nós temos que levar João Marco. Paulo disse: como é que é? Barnabé disse: tem que levar meu sobrinho João Marco. Paulo disse: comigo não vai não. Por quê? É covarde? É medroso? É fujão? Comigo não anda não. Tem que ter costa quente para fazer a obra, Barnabé. Agora imagine 2 pastores brigando. Já viu os pastores brigando na internet? Está lá em Atos 15, Paulo e Barnabé brigando. A Bíblia diz que a discussão foi tão grande que ambos se separaram. Paulo bom de Bíblia, Barnabé também. Barnabé em Atos capítulo 11 era pregador, e a Bíblia diz que através dele houve um grande avivamento em Antioquia. Então imagine um metendo Bíblia no outro. Paulo, ele vai, não vai não. Aí Barnabé diz: cadê o amor? E Paulo diz: cadê a justiça? Aí Barnabé diz: quando você estava abandonado lá em Tarso, foi eu que fui buscar tu. Aí Paulo responderia: mas eu te abandonei? Aí Barnabé diz: a Bíblia diz: ama um amigo em todo tempo e na angústia vai nascer um irmão. Aí Paulo responde: confiar no desleal é como sentir dor de dente. Está lá em Provérbios. Imagina
Imagine a discussão daqueles dois. Resultado: Paulo disse: com João Marcos eu não vou. Barnabé disse: sem João Marcos eu não vou. A Bíblia diz que os dois se separaram. Barnabé foi, claro, depois se abraçaram, se perdoaram, porque Barnabé e João Marcos era crente. Tem uns que não dá para abraçar mais não. Aí eles se abraçaram, voltaram à comunhão. Só que agora a briga foi feia. Aí Barnabé disse: eu acredito é no meu sobrinho. Paulo disse: vaza com ele que contigo eu não vou, só porque tu está com ele que é covarde. Quem Paulo escolheu quando Barnabé se afastou? Quem Paulo viu com capacidade para substituir ou representar Barnabé? Silas. Se foi Paulo quem escolhe Silas após desprezar a companhia de Barnabé e João Marcos, é porque Silas não era qualquer pessoa. Agora, quando você chega em Atos capítulo 15, a Bíblia diz quem é Silas. Depois de todas essas qualidades, que você chegar em casa, eu tenho certeza que não vai para Netflix, mas vai ler Atos 15. A Bíblia Sagrada diz que Silas é chamado para levar a carta para a igreja problemática. Lê a carta para ela, para resolver o problema nela. Silas, companheiro de Paulo agora, é um carregador de carta. E aquele homem que tinha tantas qualidades na sua igreja local foi enviado para levar uma carta. Quando você vem na segunda carta mais poderosa do Novo Testamento, no sentido escatológico e pneumatológico, ou seja, na carta que mais fala sobre a vinda do Senhor e sobre a pessoa do Espírito Santo, depois da carta aos Efésios, onde é que está o nome dele? Na carta: Paulo e Silvano. Não tem aqui um homem apenas carregando uma carta, mas tem um homem cujo nome está escrito numa carta, que Paulo disse: tal carta deve ser lida por todos os santos. Ou seja, veja, alguém que começa carregando cartas, agora tem o seu nome numa das principais cartas do Novo Testamento. Sim, é uma das mais antigas, mais antiga que essas cartas, 1 e 2 aos Tessalonicenses, é só Gálatas, e o nome dele está aqui, Silvano. E tem um terceiro, Timóteo. Olha, Paulo é o homem da pregação, Paulo é o homem do conhecimento, Paulo é o mestre, Paulo é o líder, Paulo é quem tem a palavra inspirada, Paulo é quem tem a revelação, mas ele vai honrar os dois que trabalham com ele. Paulo tem mais fama, Paulo tem mais reputação, Paulo tem maior posição, mas ele se nivela. Perceba, versículo 1, todas as cartas começam assim, ó, Paulo, vírgula, apóstolo, Paulo, vírgula, apóstolo. Quando você chega aqui, não é Paulo, vírgula, apóstolo. Quando você chega aqui, é assim, ó, Paulo, Silvano, Timóteo. Até o título apostólico é removido. Primeiro motivo, a igreja em Tessalônica nunca questionou o ministério apostólico de Paulo. Segundo motivo, já que os outros não têm títulos, eu vou entrar nesta carta com o nome deles ao lado do meu, sem título algum. Isso é uma vida de poder. O mesmo Paulo que pregava humildade, exerce o poder da humildade. Humildade não é você se fazer de coitado. Humildade é quando você está bem, você consegue honrar os outros também. Humildade é você olhar para o outro e ver a glória de Deus nele, ver valor de Deus nela. Humildade é mais comunhão, menos competição. Paulo, o líder, o chamado, o inspirado, faz questão de, numa carta poderosa, citar o nome de Silas, que sofreu com ele na prisão, e Timóteo. Quem é Timóteo? É uma mistura de judeu com grego. A mãe é judia e o pai grego. A mãe tem princípios conservadores e o pai tomava todas, da 1 a 51. A mãe acreditava em apenas um casamento. O pai, sendo grego, a vida era cantada com aquela música mundana: deixa a vida levar, a vida leva ele. Era um camarada que não tinha compromisso com a família. Sendo grego, era um homem de vida solta. Quando Paulo vai citar sobre a família de Timóteo, o pai não é citado, a avó e a mãe, porque ambas se dedicavam às coisas de Deus e à leitura das Escrituras. Ele cresce, Timóteo, jovem, cresce nesse ambiente. Esse deve ser um dos motivos que Paulo tem que lutar contra a timidez de Timóteo,
Paulo tem que falar aos mais velhos na igreja: respeitem a unção de Deus na vida dele, porque o que faz a diferença mais do que a idade é a autoridade dada por Deus. Aquele jovem só tinha autoridade porque ele era autorizado. Ninguém tem autoridade se não for autorizado. E Paulo, o plantador de igrejas, autorizou Timóteo a pregar a palavra. Ele disse: se lembre da profecia que foi falada e das minhas mãos estendidas sobre você, Timóteo. E você percebe Paulo despertando Timóteo: rapaz, para com essa timidez, vai para cima, desperta o dom que há em você. Eu estou com medo de pregar, prega na frente do espelho, estou com medo de errar cantando, ensaia para cantar, memoriza a letra, repete umas 1000 vezes, mas não deixa a timidez te travar, não deixa o medo te bloquear, Timóteo. Paulo teve que se preocupar até com o estômago de Timóteo. Quando fores beber água, que naquele tempo era muito suja, pega um pouquinho de vinho, só um pouquinho, tá? Era medicinal, só um pouquinho, pega um pouquinho, mistura com a água para aliviar suas dores estomacais. E vocês sabem que problemas emocionais também geram problemas no estômago. Paulo teve que zelar daquele jovem, teve que cuidar daquele jovem, e agora ele está sendo citado. Ele é citado junto de Paulo, ele é citado junto com Silas. Sabe por quê? Timóteo escolheu certo. Timóteo soube escolher com quem andar. Timóteo soube escolher com quem se relacionar. Timóteo não daria certo com essa geraçãozinha Nutella que não sabe o que é hino da harpa, não sabe o que é pentecostalismo clássico, não sabe o que é hino bíblico, não sabe o que é hino cristão. Timóteo não andaria com esse tipo de gente que só fala de novela, que só fala de filme, que só fala de dançar no TikTok, mãozinha pra lá. Ele não daria certo com esse tipo de gente que é macho, mas faz biquinho no Instagram, ainda coloca filtrinho. Não, Timóteo, mesmo com seus problemas, ele disse: eu não vou andar com qualquer tipo de gente. Eu quero andar com Paulo, eu quero andar com Silas, eu quero andar com quem é melhor do que eu quero andar com quem me aproxima de Deus. Alguém está entendendo essa palavra? Nos desperta, Jesus. Paulo, Silas, Timóteo, jovem, doente, tímido, pastor de igreja. Silas, respeitado na sua igreja local, foi enviado pela sua igreja local para fazer missão fora dela. Porque você não pode ser uma bênção para nenhuma igreja ou para nenhum lugar do mundo se você já não é uma bênção na sua igreja local. E é assim que Silas começa. E Paulo, irmão, Paulo foi o que teve mais experiências. Paulo ouviu a voz de Jesus. Paulo foi ao terceiro céu. Paulo, irmão. Chega no céu, nós vamos ver um debate. Paulo e Silas Malafaia. É claro que Paulo ganha. O que eu estou querendo dizer é que Paulo é extraordinário, mas ele consegue honrar quem está perto dele. Ele consegue honrar quem está do lado dele. Existem pessoas que é um Timóteo na vida, ou seja, é menor que Paulo. E eu te pergunto: você consegue honrar Paulo, que é maior do que você? Tem gente que tem dificuldade de honrar quem sabe mais. Eu estava fazendo uma live anteontem. Ô Jesus, me liberta dos comentários. Eu estava fazendo uma live, aí eu estava dando aula. Meu Deus, eu estou dando aula. Eu tenho um curso teológico, eu tenho 20 mil alunos online, eu tenho 16 livros escritos. Eu falei: eu vou dar uma aula aqui. Aí a filha do Satanás entra na minha aula e fala assim: olha o ar de superioridade no entendimento. Aí eu disse, eu fixei o comentário dela e disse: minha irmã, não é ar de superioridade no entendimento, é que o entendimento é sempre superior à sua tolice. Se você reconhecer que você não sabe, aí o entendimento te eleva, o entendimento eleva. Por que essa dificuldade de reconhecer que o teólogo sabe mais do que você? Pastor, o que é o teólogo? Alguém que sabe o que tu não sabe. Então você cala a boca, senta, aprenda com ele para saber o que ele sabe. Irmão, qual é essa dificuldade de respeitar que Deus levanta pastores? Eu não entendo esse
esse negócio de pastores. Deve ser porque tu é lobo, porque só a ovelha reconhece ministérios pastorais. Que dificuldade é essa de reconhecer a pessoa mais experiente do que eu, a pessoa que tem mais história do que eu? Levítico já diz: quando estiveres perante um ancião, fique de pé, respeite seus cabelos brancos. Não se chama pessoas mais velhas de você, não se chama de aí, velha. Não, Timóteo cresce. Quer dizer, receba a sabedoria de Timóteo. Quem era Timóteo? Alguém que valorizava o entendimento de Paulo, alguém que respeitava quem estava acima dele. Um dos métodos de você sair de baixo e crescer é respeitar quem já chegou lá. Aí os netcrentes já devem estar comentando aí na live que parece que eu atraio esse povo, mas se falar de lá para cá, escuta daqui para lá, eles já devem estar comentando: quem levanta é Jesus, quem levanta é Jesus. O netcrente, deixa eu te falar um negócio. Assim como o diabo levanta pessoas para nos derrubar, é Jesus quem levanta pessoas para nos levantar. Pessoas são portas e desonra fecham portas. Se quiser pegar isso, pega. Se quiser receber, recebe. E como disse Paulo, se quiser desprezar, despreze, porque tu estás desprezando a palavra de Deus. Então tem gente que é como Timóteo, precisa de ajuda, precisa de conselho, precisa se referenciar em alguém, mas tem dificuldade de reconhecer quem está acima, quem já viveu o seu futuro. Aí depois fica postando as indiretas na internet: quem me viu passar na prova não me ajudou, quando veio a cabeça vai se arrepender. Não vai se arrepender não, porque tu não vai crescer. Não é porque você foi humilhada que você é humilde. Não é porque tu foi humilhado que você é humilde. E outra coisa, Jesus não disse que os humilhados serão exaltados. Ele disse: aquele que se humilha, o Pai vai exaltar. Então às vezes Deus está permitindo alguém me humilhar para ver se eu reconheço o meu lugar. Eita Deus, eu não vou pedir para a galera, pode ficar tranquilo. Agora, existem pessoas que são como Paulo, tem experiência, tem entendimento, são grandes, mas não têm o poder de acreditar no Timóteo. Eu vou repetir: tem gente que é como Paulo, tem a experiência, tem o entendimento, tem a grandeza, mas não tem o poder de acreditar no menor. Enquanto eu viajava para cá, eu fiquei lembrando das oportunidades que eu tive no Distrito Federal, e a minha mente foi retrocedendo lá atrás. Eu começando a pregar desde a infância. Os pastores me deixavam pregar, e depois eles me corrigiam: gritou demais, mas a palavra foi boa. Aí eu focava no gritou demais e ficava triste. Aí quando eu ia desabafar com os meus pais diziam: não, você só focou no gritou demais, mas ele falou que a palavra foi boa. Então melhora o tom da voz e a palavra está aprovada. Outras vezes eu acabava de pregar e o pastor perguntou assim para mim, eu nunca me esqueço: você preparou a palavra do púlpito? Eu falei: foi, pastor, eu não tive tempo de preparar em casa. Então você ainda não é um pregador preparado. O pregador já vem preparado. Se Deus lhe der algo no culto, você pode anotar, mas se você vir para o culto sem preparo, você vai ficar desesperado. Pode dar, olha só, pode dar certo pela palavra decorada, mas pode dar errado, porque você pode tropeçar ao confiar na sua mente. Ele olhou para mim e perguntou: cadê o esboço? Eu disse: eu não uso esboço. Ele disse: pois é, não usar esboço significa que você está confiando na sua mente. Use esboço, organize sua pregação. Eu ia ouvindo esses homens. Outro pastor lá no Tocantins, lembro dele, pastor Zico, olhou para mim e disse assim: meu filho, o pregador tem que ter cuidado com 3 barras. Eu falei: barras? Barra de ouro, dinheiro. Barra de saia, as meninas. E a terceira barra, e a barra de ferro, para não ficar só batendo na igreja, vira as costas e sai dizendo que é profeta. Aí tem que ficar um pastor para sarar a igreja inteira depois. Eu tomei posse dessas palavras. Queridos, esse é o tipo de gente que é um Paulo, olha para o Timóteo e diz: você vai crescer, não desista, estamos aqui para investir em você, estamos aqui para cuidar de você. E eu peço aos irmãos mais experientes: acredite na juventude. Tem uns pregadorzinhos reformadinhos por aí dizendo que essa juventude está perdida. Não está não. Olha o tanto de jovens sentadinhos ouvindo a palavra e glorificando
planos para nós. Então, assim como tem pequenos que não acreditam nos grandes, tem grandes que precisam passar a acreditar nos pequenos, porque todo mundo já foi pequeno um dia. Foi Jesus quem disse, irmão: quem der um copo de água a um profeta vai ter galardão de... Ficou feio. Quem der um copo de água a um profeta vai ter galardão de... Fala, menino, profeta. Oxi, eu estou aqui ajudando vocês não me ajudam. Fala aí as meninas: quem der um copo de água a um profeta terá galardão de... Profeta. Vai, macho. Quem der um copo de água a um profeta terá galardão de... Profeta. É nóis. Quem der um copo de água a um justo terá galardão de... E quem cuidar dos meus pequeninos não perderá o céu. Você percebeu que Jesus estabelece 3 níveis: o profeta que está acima de mim, o justo que está no meu nível, e o pequenino, aquele que sabe menos do que eu, tem menos experiência do que eu. Só que ele não me manda só honrar o profeta, ele não me manda só honrar o justo, ele não me manda só honrar quem está abaixo. Ele diz que eu tenho que honrar quem está acima, eu tenho que honrar quem está no meu nível e acreditar quem está crescendo ainda. A gente precisa. Então, aqui no texto você vê Paulo que honra Silas, mesmo nível. Ambos têm respeito da igreja, ambos são teólogos, ambos deram a vida pela causa de Cristo. E você vê Timóteo sendo honrado pelos 2 profetas, honrando o pequenino. Alguém entendeu a palavra? Pratique isso. Não só palavra, mas poder de acreditar e de honrar em quem caminha com você. Versículo 2, olha o que Paulo diz no plural: sempre damos graças a Deus por vós. Olha isso, igreja em Tessalônica, sempre damos graças a Deus por vós. Por que ele está falando no plural? Ele não diz assim, ó, eu dou graças. Não, ele está dizendo assim, sempre damos. O que ele está dizendo é, eu, me ajuda, Silvano e sempre agradece a Deus. Por quem? Como é que Paulo sabe do que eles são gratos? Como que Paulo sabe da gratidão deles? Aqui no versículo 2: sempre damos graças a Deus por vós, fazendo menção de vós em nossas orações. Eles oravam juntos. Eu só posso saber pelo que tu oras se eu oro junto contigo. Se eu orar com você, eu vou saber pela qual causa tu estás orando. Os 3 não apenas saíram pregando, os 3 não apenas saíam plantando igreja, os 3 olhavam um para o outro e diziam, é na hora de orar, é na hora de orar. E eles se lembravam da igreja em Tessalônica. Imagine os 3 obreiros de joelho. Jesus, a irmã Lídia que abriu a porta dela para nós, abençoa a tua serva. Aí Timóteo ora, Senhor, o carcereiro que Paulo e Silas ganharam para ti, é verdade, o carcereiro que bateu em nós e depois passou o pano lá em nós, ó Jesus, firma eles na sua presença. E os 3 orando, Senhor, tem a igreja que a gente plantou lá em Tessalônica, eles estão passando prova, estão passando luta. E agora quando Paulo vai escrever, ele fala assim, ó, nós agradecemos a Deus por vocês. Versículo 3, se prepara para dar glória a Deus lindo. E como é que a gente se prepara? Ouvindo. Versículo 3, nós agradecemos por causa da obra que vocês fazem, por causa da fé que vocês têm, por causa do amor que exercitam, por causa da esperança que alimentam em Jesus. Nós agradecemos porque vocês estão crescendo. Você está entendendo isso aqui? Eles não estão agradecendo por si, eles estão agradecendo a Deus pela vitória dos outros. Eles estão dizendo, Jesus, obrigado, porque aquele povo está crescendo. Jesus, obrigado, porque lá está saindo pregadores. Sim, olha o que é que o texto diz, versículo número 6, vocês nos imitaram, receberam a palavra. Versículo 7, se tornaram exemplo. Versículo 8, de vocês, igreja,
a palavra de Deus está sendo anunciada. E nos versículos 2 e 3, eles estão de joelhos, agradecendo pelo mundo, agradecendo pela vitória da outra igreja. Eu vou repetir isso aqui para que Deus nos dê pensamentos eclesiásticos. Ontem eu orava, ontem eu orava, e Jesus dizia que estaria derramando no coração da juventude amor pela igreja. Ai, irmão, escutamos muito louvor antropocêntrico, você no centro. Ouvimos muitas pregações antropocêntricas, você no centro. Mas o centro do evangelho é Jesus, o centro do reino é Jesus. E quando a gente foca em Jesus, a gente consegue olhar para o outro. Por isso que Paulo escreveu aos Filipenses no capítulo 2, a gente precisa considerar o outro superior a nós mesmos. Ai, irmão, enquanto a equipe de louvor estava cantando, essa palavra estava no meu coração, e eu estava imitando Paulo. Eu disse: obrigado, Jesus, por essa juventude que está te louvando agora. Eu poderia me entristecer por aqueles que estão nas baladas, nos carnavais, mas eu estou me alegrando por esses que aqui estão cantando. Sim, a palavra me corrigiu. Você consegue agradecer a Deus pelos obreiros que Ele sustentou? Você consegue agradecer a Deus por essa igreja que está realizando esse congresso? Você consegue? Você consegue agradecer a Deus pelos pregadores que vão pregar aqui? Essa igreja tem pregadores, mas outros nomes foram convidados para pregar aqui. E eu pergunto: vocês agradecem? Vocês são cantores, aqui tem cantores, mas vocês podem agradecer a Deus pelos cantores que aqui cantaram. Aleluia! Não, quando você está agradecendo, não é por mim, é a Deus que apesar de mim tem feito na minha vida. Quando você agradece pelo outro, você está louvando a Deus pela graça concedida nele. Dá-nos, ó Jesus, o coração grato. Dá-nos, ó Jesus, o coração grato. Agradecemos pela sua igreja, agradecemos por essa festa, agradecemos por aqueles que o Senhor está levantando. Irmão, para Paulo está dizendo assim, ó: nós damos graças por vós. Como? Fazendo menções de vós em nossas orações. Irmão, moça de Deus, rapaz de Deus, sabe por que eu oro pela igreja? Porque eu sei que tem problema nela. Sabe por que eu agradeço pela igreja? Porque eu sei que tem muita coisa boa nela. Então tem gente que só ora pela igreja, mas não agradece pelas bênçãos nela. Tem gente que só agradece quando vê as bênçãos nela, mas não ora quando nela vê os problemas. E quando vê os problemas, vai para a net. Ainda termina assim, ó: falo mesmo, sou profeta, hashtag. Não, você é fofoqueiro. Você é fofoqueiro. Se você está na igreja e só fala dos problemas dela, você é o pior problema nela. Vaza dela que ela fica melhor sem você. A gente precisa agradecer pelo que é bom e orar para Jesus ajudar em Deus. Nós damos graças porque a gente ora por vocês. Eu não preciso, isso aqui não é invencionista de pregador, não é jargão de pregador. Mas se você puder falar uma palavra para alguém, diga assim, ó: não fale de mim se você não ora por mim. Deus não usa como profeta quem não tem coração de sacerdote. Se você não orar por aqueles que você tanto agradece, se você não orar por aqueles que você tanto elogia, quando eles caírem, você vai ser o primeiro a apontar. Se eles caírem, me perdoe, você será um dos primeiros a acusar. Por quê? Porque você não orava. Como você só agradecia, você virou fã. Você gostava do evento, você gostava da voz, você gostava da exegese, mas se tropeçar, você diz: decepcionou.
Olha, amiga, tô decepcionante. Por quê? Porque sabe elogiar, mas não sabe interceder. E é melhor parar de elogiar e começar mais a interceder. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Todo mundo aqui é suscetível a cair. Uns pelos outros. Eu posso agradecer a Deus por muita gente se eu estiver orando por essas pessoas. A minha gratidão vai ser mais sincera. Eu orei e vi Deus te levantar. Eu orei e vi Deus te honrar. Eu orei e vi Jesus te curar. Imagine essa gratidão, meu irmão. Agora é interessante. Do que esses 3 amigos falavam? Da igreja. Das vitórias da igreja. As conversas eram eclesiásticas. Os 3 oravam. Com que tipo de gente você anda? Pastor, meus amigos não oram não. Deve ser porque eles não te veem. Paulo era de oração. Silas era de oração. E Timóteo se tornou de oração. Tu lembra de Daniel e seus amigos? Daniel capítulo 2, o rei disse: sonhei e esqueci o sonho. E agora? Me contem um sonho e me dê a interpretação do sonho que eu esqueci. Aí disseram assim: isso é impossível. Ele disse: impossível? Eu sustento vocês. Vocês comem a minha mesa, na minha mesa. Espada, mata todo mundo. Aí o único que não se alimentava. Da mesa do rei. Foi levado na presença do rei. O que você quer, Daniel? Eu vou orar com os meus. E Deus vai revelar um sonho. E ainda vai dar. Quem para amigos que oram? O que destrói amigos que oram? Falaram disso. Falaram isso com você. Vamos orar? Se fugir da oração, já não é pentecostal, é testemunho de Jeová. Só que a Bíblia diz que os 3 foram orar. Agora imagine, os 3, Misael, Ananias e Azarias, orando para Deus falar com um. Revela, Senhor, para Daniel. Revela, Senhor, para Daniel. Revela o sonho, Senhor, e dá a interpretação. E enquanto eles estão orando, do meio da oração, um se levanta e diz: Deus conhece o profundo, Deus conhece o escondido. Escolher, Deus vai levantar pessoas que orem por você. Pastor, mas os meus não são de oração, então eles são igual aos amigos de Jesus. Jesus está no monte da transfiguração. Moisés e Elias aparecem e os discípulos. É os crentes, a palavra está uma bênção, o louvor está uma bênção. Aí alguém dá um glória alto dele. Aleluia. E no Getsemane, Jesus orando, chorando, sofrendo. E os 3. E o que aconteceu, pastor? Jesus não desistiu deles. Por quê? Porque Jesus orava. Se os meus amigos não oram, vão ter que me engolir. Por quê? Porque quando me encontrarem, vão me ver de joelhos, vão me ver chegar mais cedo para orar. Paulo sabe, pelo que Silas ora, pelo que Timóteo ora, eles têm uma vida de poder, porque eles têm uma prática poderosa. E essa prática poderosa se chama oração. Se você não ora, você não tem poder. Pastor, caí de novo, não ora. Pastor, vou desviar, tchau, não ora. Quem não ora não tem poder, não tem outro caminho. Eu sei que tu gosta de coach, eu
sei que tu gosta de podcast. Eu sei que tu gosta de música antropocêntrica. Não adianta. Massagem de ego sem mensagem de confronto. Se você não ora, você não consegue. Quem foi Noé? Homem de altar. Quem foi Abraão? Homem de altar. Quem foi Jacó? Homem de altar. Quem foi Isaac? Homem de altar. Quem foi Daniel? Orava 3 vezes ao dia. E os profetas oravam no deserto, oravam na caverna, oravam no monte, oravam em casa. E Jesus orava a noite inteira. E os apóstolos oravam na beira do rio, oravam no templo, oravam no primeiro, segundo, terceiro andar. E a igreja pentecostal, uma prática da Assembleia de Deus é círculo de oração. Ou ora, ou vaza. Ora, ou não pode fazer parte desse grupo. Nós damos graças a Deus porque oramos por vós. Só a juventude uniformizada fala assim: oramos por vós. Oramos por vós. Não só palavras, ou seja, é uma vida de poder. Ele honra quem está com ele. Eles têm humildade com os outros. Isso é vida de poder. Eles têm oração, por isso que tem poder. E eles têm a prática da intercessão. Porque tem pessoas que quando vai orar, eu, para eu, por ele. o que dele por ele, para ele. Um dia preparamos um sermão sobre intercessão. O Espírito me deu uma luz na minha mente. E eu escrevi: quando eu canto, eu me torno semelhante aos anjos. Adorador. Glória a Deus. Aleluia. Quando eu prego, eu me torno semelhante aos apóstolos. Pregador. Mas quando eu oro por alguém, só quem já leu a Bíblia. Mas quando eu oro por alguém, eu não me torno semelhante a anjos, eu não me torno semelhante a apóstolos, eu me torno semelhante a Jesus. Porque ele não está lá cantando, ele não está lá pregando, ele está à direita do Pai. Por Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Se você orasse mais pelas pessoas, você acreditaria mais nelas, não por elas em si, mas por ver nelas um canal, quebradas, caídas, feridas. Ali tem uma oportunidade de Deus agir. Eu preciso orar. E se estiver bem, ali está um exemplo para mim. Eu preciso orar. Você conhece alguém por que prega? Responde, pelo amor de Deus. Você conhece alguém por que prega? Você conhece alguém que é pregador? Sim. Você conhece alguém que é cantor? Sim. Você conhece alguém que é famoso porque pastoreia? Sim. Então tem gente que é famoso porque prega, sim? Sim. Tem gente que é famoso porque canta, sim? Sim. Tem gente que é famoso porque pastoreia, sim? Sim. Quem é famoso porque é intercessor? Eita Deus, poderoso. É porque a oração é o ministério do anonimato. Mas sem ele ninguém cresce. Sem ele nenhuma igreja se desenvolve. Sem ele nenhum ministério cresce. Sempre que eu acabo de pregar, encontro alguma irmã na porta da igreja. Aquelas irmãs do círculo de oração. E elas dizem: pastor, eu tenho orado por você. E eu digo: é um dos motivos pelos quais eu estou de pé. Paulo, Silas e Timóteo têm uma vida poderosa de oração, humildade, intercessão. Isso é além de palavras. Eles não apenas pregam, eles também oram. E agora chegamos no versículo 4, quando Paulo diz assim: nós agradecemos porque vocês sabem que a vossa eleição é de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo? A nossa gratidão em oração é porque vocês sabem que não foram vocês que escolheram Deus. Foi
Deus quem escolheu vocês. Sabe qual é o nome disso? Graça. Aleluia. Glória a Deus. Ele agradece também. Obrigado, Jesus. Versículo 5: porque o nosso evangelho não foi a vocês somente em palavras. Nosso evangelho. Porque ele diz nosso evangelho? Porque tinha o evangelho de Roma. Roma é a senhora do mundo. Roma é a luz do mundo. E toda a glória ao imperador. Aí chega Paulo, Silas e Timóteo. Jesus é o Senhor do mundo. Jesus é a luz do mundo. O nosso evangelho chegou a vocês. Escutem, jovens pregadores. Escutem, moças missionárias pregadoras. Escutem, permitam-me falar, senhores, pastores e pregadores. Como Paulo nos instrui no versículo número 5 sobre pregação. Primeiro, ele diz o nosso evangelho, porque ele não detém o monopólio da teologia. Ele diz: o que eu prego, Silas prega. O que eu prego, Timóteo prega. Nós, nenhum de nós separadamente somos donos da verdade. Nós temos os nossos pensamentos biblicamente equilibrados. A teologia das escrituras de Gênesis ao Apocalipse é lida, meditada e respeitada por nós. Se fosse hoje ele diria nosso evangelho. Agora ele continua: o evangelho não foi a vocês somente em palavras. O que ele está dizendo é: tive palavras. Eu expliquei o texto a vocês. Eu li o texto para vocês. Eu fiz a introdução para vocês. Eu fiz vocês refletirem na mensagem. Mas não foi só isso. Teve mais coisa. Segundo lugar, eu levei o evangelho a vocês. Nós levamos o nosso evangelho não somente em palavras, mas também em poder. O que Paulo está dizendo é: eu não apenas preguei sobre o Jesus que cura, eu orei por curas. Eu não apenas preguei sobre o Jesus que salva, eu fiz o apelo. Eu não apenas preguei que Jesus liberta, eu orei para ele libertar. Eu não apenas disse que Jesus faz, eu orei para Jesus fazer. E eu pergunto para essa igreja que me escuta: Jesus faz? Sabe por que você diz que faz? Porque você já viu ele fazer. Glória a Deus, aleluia. Mas olha que pregação poderosa. Primeiro palavra, depois poder. Porque não adianta poder sem palavra. Tem gente que quer sentir o poder. Tem gente que gosta de falar do poder. Tem gente que quer vibrar com o poder, mas na palavra não. E eu ficava preocupado em alguns sermões, pregando, e alguns crentes cansados encostavam assim para mim. E eu já mandei acordar. Mas eu descobri na Bíblia: o guarda de Israel não dorme. Se eu estou pregando um sermão bíblico, cristocêntrico, ele está olhando para mim e está dizendo: minha palavra. Glória a Deus, aleluia. É minha palavra. Mas Senhor, o público, eu não te chamei para agradar o público. Você tem que agradar quem te chamou. Minha palavra. A obrigação do pregador: alimentar o público. A obrigação do pregador: ensinar o público. E se não quiser aprender, problema. E se não quiser ouvir, problema. Mas é esse tipo de gente que não quer escutar a palavra, mas quando acaba o culto, naquela outra palavra sem palavra: miga, mas eu rodei. Miga, mas eu pulei. Aí a miga gosta de palavra e pergunta: qual foi o texto? Qual foi o tema? Mistério. Estava no mistério. Eu fui com palavra, mas também fui com poder. Tem gente que prega que Jesus cura, mas nunca viu Jesus curar. Prega que Jesus salva, mas nunca viu ninguém se converter na sua pregação. Prega que ele faz, mas nunca orou para Jesus fazer. E essa igreja tem palavra e tem poder. Nós vamos orar e
Jesus vai fazer. Porque é mesmo. Mas eu não fui só com palavra e poder. Eu fui no Espírito Santo. Glória a Deus. Eu não fui com o poder da retórica. Eu não fui com o poder dos dons. Eu fui na dependência do dono dos dons, que é o Espírito. Tem gente que tem dons, mas está cortado da comunhão com o Espírito Santo. Eita Deus. Quer um exemplo? Você tem dom de profecia e recebe a profecia, mas ao receber a profecia, você não pergunta: Senhor, é para falar ou é para orar? Porque nem tudo que Deus te revela Daniel no capítulo 11 estava recebendo uma revelação forte. Aí ele perguntou para o anjo: e o entendimento dessas coisas? O anjo disse: o livro está selado, vai para casa. Mas eu queria escrever a explicação. Não é para você. Quer mais uma? 2 Coríntios 12. Fui levado ao terceiro céu e vi coisas inefáveis. Fala para nós, Paulo, fala para nós. Que ao homem não é lícito falar. Apocalipse 10. João vê um anjo com uma perna na terra e outro no mar. E ele ouve uma voz como de trovão. E o anjo disse: pega o livrinho e escreve e come. Como ele pega o livrinho, ele diz assim: eu consegui entender o que o anjo disse, mas a voz do trovão, ele me disse: não escreve. Se você não tiver comunhão com o Espírito Santo, você pensa que é o seu modo de profetizar que faz a diferença. Diante de Deus, isso aqui. Eu estava num púlpito, tem uns 2 meses, esperando a hora de pregar, e a igreja estava louvando. Pastor Caetano, o obreiro saiu da minha direita. Eu não duvido que Deus fala, não duvido que o cara tem um dom. Mas ele fez literalmente isso aqui. Ele veio na minha direção e fez assim, ó. Trouxe o pé para trás e fez assim, ó. Aí alguém olha e diz: é o Espírito Santo? A função do Espírito é dar o dom, mas não é te ensinar como falar. Aprenda com a sua liderança. Tem gente que pensa que para a profecia ter efeito, tudo está rolando, o irmão está quietinho do lado dele, ouvindo, ele faz. Aí você diz: foi o Espírito Santo que me tomou. Eu creio que ele toma, mas esse é o seu jeito. É você que está fazendo. Aleluia! Comunhão com o Espírito Santo. Porque se você tiver, ele vai dizer: ordem. Pastor, o que é um pregador ungido? É aquele que está em comunhão com o dono da igreja. Por quê? Porque a unção não está no pregador, está na igreja. Posso provar? Posso provar que a unção está na igreja? Posso provar? Fala, pode sim, aleluia. 1 João 2. Vós tendes a unção do santo. Se o pregador está desconectado de uma igreja, ele não tem. Se o cantor está desconectado da igreja, ele não tem. Pode inventar, pegar na mão, pegar na bochecha, mexe para lá, mexe para cá, bate a bateria, sobe a guitarra. E não tem pregador que se tirar a bateria, se tirar a guitarra, se apagar a luz, se tirar o fundo musical, acabou o pregador.
Por quê? Porque são as estratégias, são as manipulações. Mas Paulo diz: eu tive aí com palavra, poder e dependência do Espírito Santo. Se o Espírito não fizer, não adianta. Mas a igreja é ungida. Oh, glória a Deus, aleluia. Glorificar, Jesus faz. Quando ela começa a orar, Jesus faz. Eu fui a vocês com palavra, com poder, no Espírito Santo. Agora, que coisa linda. Com muita certeza. Irmãos, eu acho que Paulo honrava Silas. Já pensou tu me ouvindo pregar assim? Irmãos, eu acho que Paulo era humilde para fazer isso. E a igreja pensou: irmãos, eu acho que aquela igreja era uma benção. Aí Paulo diz: quando eu fui pregar, eu não achei nada. Eu fui com certeza. E qual foi a certeza que Paulo, pelo menos aqui no texto, eu vejo duas certezas. Eu fui aí com certeza. A primeira certeza de quem ele era. Ele diz no versículo 5: vocês sabem como nos comportamos entre vocês. Eu fui pregar com certeza. Eu sei quem me deu a palavra. Eu sei o tema. Eu sei o texto. Eu sei a vossa necessidade. Eu sei o que Jesus faz. Eu sei para que ele me chamou. Eu sei quem eu sou. Eu não dependo dos comportamentos alheios. Eu fui aí com certeza. Eu não fui aí para a gente ver se Jesus salva. Eu fui aí com certeza que ele iria salvar. Ah, pregador, pelo amor de Deus. O mundo prega uma mentira com tanta ênfase. E o mundo pensa que é verdade. Olha o feminismo. Essas mulheres feias e fedorentas. Mas elas falam com tanta garra que já tem jovenzinho na igreja. Sou pai de pet. Olha aquele professor comunistinha na escola, fazendo você acreditar só na evolução. Aí você sai da faculdade: eu me descobri, eu não creio mais nesse negócio de 6 dias de criação. É evolução. Ô Nutelinha, a evolução, teoria da evolução tem no máximo 300 anos. Sabe quantos anos tem o Gênesis? 4.000 anos. Vai ter que comer muito velho. Volta para a cobertura. O mundo prega tanta mentira como se fosse verdade. Que 3 meses de crente, 3 meses de faculdade, tu deixa de ser crente. Covarde. Eita glória. Fala mesmo. Fala em casamento, ela faz. Beijar na boca 5 anos, tu quer? Ideologia de gênero, crente na igreja. Cada um tem sua verdade. Eu te repreendo, Satanás. Você não serve para pregar o evangelho. Vá ser TikTok, é pregador não. Porque ideologia de gênero é uma ideia, ideologia, conjunto de ideias. A igreja não se submete à ideologia de gênero, a igreja se submete ao Gênesis. Deus fez macho e fêmea. Se submete e tem certeza o que a Escritura diz. Alguém pode adorar ao dono da palavra. Se é para pregar, prega com certeza. Pastor, Jesus vem? Deixa eu perguntar para essa igreja: Jesus vem? Tem gente que debate. Pré, ele vem antes da tribulação. O pós, ele vem depois. E o mid, ele veio durante.
mais fraquinho. Agora, ninguém pode ser dogmático em pré, ninguém pode ser dogmático em pós, ninguém pode ser dogmático em mid, mas todos têm uma certeza: ele vem e a gente vai. Ele vem e a gente vai. Eu vou mesmo. Alguns discutem: Jesus cura com remédio? Cura. Jesus cura sem remédio? Cura. Jesus cura pela mão do médico? Cura. Se não fosse Jesus, o médico não teria nem capacidade para tal. Jesus cura sem o médico? Cura. Essa é a nossa certeza. Jesus cura. Ele cura instantaneamente? Cura. Ele cura processualmente? Cura. Ele que é o dono da cura, ele vai morrer. Glória. Agora eu te pergunto, você tem certeza disso? Eu Então, se você está enfermo, receba a cura pela autoridade que é no nome de Jesus. Eu tenho certeza que ele cura. Eu tenho certeza que ele salva. Eu tenho certeza que ele batiza com o Espírito Santo. Eu tenho certeza que ele regenera. Isso é pregar o que vive. Eu prego o que eu vivo. Eu prego que ele cura porque eu já vi ele curar. Eu prego que ele batiza porque eu sou batizado. Eu prego que ele salva porque eu sou salvo. Isso é pregar o que vive. Deus fiel. Eu fui pregar aí com caráter. Versículo 5. Vocês sabem como fomos entre vocês. Eu não inventei esse tema não, foi vocês que me deram o tema. Então engole. O que Paulo está dizendo, pastor, não adianta vocês me ouvirem nas palavras, não adianta vocês me verem na conexão com o Espírito, não adianta vocês me virem pregar com poder, não adianta vocês me virem com certeza, se não analisarem o meu caráter. Depois me chama de polêmico. Eu estou na roda com alguns deles. E a minha esposa ainda pede calma. Porque se assentam na mesa. Na mesa não é falta de educação, diante da mesa. A mesma aeronave, o mesmo restaurante. Mulher, dinheiro, fama. Mulher, dinheiro, fama. Aí os líderes vêm: pastor, você não sabe o que ele fulano fez? Não, isso. Aí passa 6 meses. Eu estou agendado lá, outro pastor, sério, em nome de Deus. Sai o cartaz. Vai pregar um pastor, fulano de tal. Aí eu aqui no celular. Eita, glória, aleluia. De repente, olha a cara do tribuloso lá. Mas peraí. Tu não acabou de falar para mim que o cara não presta. Ah, mas aqui é influência. É que tem 5.000 seguidores no Instagram. O que dizer de Jesus que dispensou a multidão para ficar com 3? Seu caráter fala mais alto que suas palavras. Glória a Deus, aleluia. Se quem você escuta, você não pode imitar um modelo de vida, não presta para você escutar. Se a igreja tem discernimento de espírito, ela sabe quem é de Deus e quem não é. Mas se não tem caráter, igreja, rejeita. Você, igreja, rejeita. Por quê? Porque a Bíblia nos responsabiliza como igreja para não sermos enganados pelos falsos. Lembra do que Elias disse para o povo de Israel? Vocês vão até os falsos profetas e os tragam a mim. Quem trouxe os falsos profetas para Elias matar o povo? Paulo, escrevendo a Timóteo, disse que a igreja deveria se despertar, porque
surgiriam falsos mestres. Paulo não escreveu para os falsos mestres, ele escreveu. João escreveu para a igreja. Há muitos anticristos. Vigia. É a igreja que tem que se levantar para não ser enganada. Não vamos nos empolgar mais com a aparência. Ou abre a Bíblia e vive a Bíblia, ou a gente não vai escutar esse tipo de gente. Há um exército comigo nesse evangelho em nome de Jesus. E o último poder neste capítulo, eu encerro agora, já fechei a Bíblia. 5 minutos a gente tomou assento. É porque esse tema é poderoso e principalmente em mim como pregador. Pensa no texto que me bateu. Louvado seja Deus porque ele foi tu. Brincadeira, isso está certo. Olha o que diz o texto no versículo 6. É sério, a gente vai caminhar para a conclusão. Vós fostes feitos nossos imitadores. Por favor, igreja, diga: a igreja imitou os pregadores. Você sabia que todo mundo começa imitando? Eu imitava o pastor Josué Brandão. Meus irmãos, a paz do Senhor. Todo mundo começa imitando. A igreja em Tessalônica começou imitando os pregadores dela. Vocês se tornaram nossos imitadores. Todo mundo precisa de referência. Referência para você começar imitando. O que Gideão falou em Juízes 6? Como eu fizer, façai vós também. O que Paulo disse à igreja em Corinto? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. E agora ele fala: vocês imitaram a mim, a Silas e a Paulo. Aleluia. Eu sei que tem gente aqui aprendendo com alguém. Eu sei que tem gente aqui imitando alguém. E se for referencial, espelho de Deus, continue. Só não imite espelhos quebrados. Por quê, pastor? Por causa do versículo 7. De maneira que agora vocês se tornaram exemplo. Teve gente que não pegou, mas eu vou repetir. Vocês nos imitaram no versículo 6 e no versículo 7. Agora não somos nós o exemplo, são vocês. Quem começa imitando se torna um exemplo. Agora a igreja em Tessalônica está sendo imitada. Olha nós pregando sobre as qualidades dela para aprendermos a ser uma igreja melhor. De maneira que vocês se tornaram um exemplo, porque de vocês, isso faz a igreja ser exemplo. De vocês ecoou a palavra do Senhor. Para onde? Para todos os lugares. E a vossa fé para com Deus se espalhou. De maneira que a gente não precisa nem mais falar dela, porque vocês já falaram tudo. Paulo, Silas e Timóteo está dizendo: a igreja está pregando mais que nós plantamos eles, evangelizamos eles, e eles estão ganhando mais alma. Ai, irmão, eu estou sentindo essa palavra no meu coração. Eu estou aqui no púlpito em pé e vocês sentados me ouvindo. Mas se vocês se levantarem, vão ganhar muito mais almas do que a gente aqui. Vão arrebanhar mais pessoas. Cresçam, comecem imitando a gente se vocês quiserem. Mas amanhã nós vamos olhar para vocês e falar para essa geração: imita aquela moça, imita aquele rapaz, imita aquele casal. Quem pode adorar Jesus por essa palavra? Deus transforma imitadores em exemplos. Aleluia. Quem quer ser usado por Deus nessa geração? É sério, eu estou perguntando: quem quer ser usado por Deus nessa geração? Então recapitula a mensagem comigo. Diga: o poder da honra, o poder da humildade, o poder da pregação completa, o poder da intercessão. Só fala isso agora. E o último poder, repete, tá?
Deus está levantando novos referenciais. Produto dele, olha aqui. Olha essa massa de gente que sai daqui com o coração ardendo para ganhar almas. Eu não vou chamar ninguém à frente. Jesus vai te tocar aí. Você vai sair daqui com vontade de orar com seus amigos. Você vai sair daqui honrando seus pais, honrando seus pastores. Você vai sair daqui entrando lá no Instagram. Parar de seguir, parar de seguir, parar de seguir. Porque tem gente que não serve para ter sua curtida, seu like, sua visualização. Porque não tem caráter, não é modelo de Deus para a sua vida. E outros você vai seguir, porque são instrumentos de Deus para a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Comece a cantar. Cadê o menino?